fala do Kairos, o tempo de Deus. Amém. E eu creio, querido. Eu creio. Haverá um grande mover nesses próximos anos. Grande mover. Trouxe uma palavra que eu acredito que é uma palavra oportuna para os dias de hoje. Deus me deu essa palavra esses dias atrás, eu preguei em nossa igreja, vou mover de Deus. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas na tua vida, querido. Diga ao teu irmão que está do seu lado, você foi chamado para marcar a sua geração. Quantos querem marcar essa geração? Amém. Irmãos, em contrapartida, nós estamos vivendo uma geração, a geração mais superficial de todos os tempos. Estamos vivendo uma geração do imediatismo, do modismo, do fast food. Tudo é rápido, geração. Então, essa geração vazia. As pessoas estão preenchendo o vazio do teu coração nas drogas, na prostituição, no modismo, em uma moto. Sabe, querido, infelizmente isso tem entrado em nossas igrejas. Hoje virou moda ser crente, querido. Hoje virou moda, todo mundo quer ser crente. Mas que tipo de cristão nós seremos? Que tipo de cristão nós queremos ser nesses próximos anos? Sabe, irmãos, hoje eu tenho ido para a igreja. Nós falamos tanto do povo católico, mas hoje a igreja cristã está vivendo, irmãos, parecido. É o clero, é o domingo, é o sacerdote. Hoje nós, na verdade, estamos vivendo uma geração superficial. Pessoas que vão ao culto de domingo, vão na reunião dos vencedores de quarta, frequentam as suas células. Mas sabe, irmão, o que nós estamos gerando? O que nós estamos produzindo? Estou pregando com uma geração de radicais, liga aqui. Sabe, irmãos, eu disse para o Senhor, eu não quero ser mais um pastor. Eu não quero pregar para que as pessoas queiram ouvir. Eu quero pregar aquilo que o Senhor quer falar para a igreja. Porque existe hoje, irmãos, um movimento de homens que pregam aquilo que a igreja quer ouvir. Então, se o irmão é um fiel dizimista, eu vou pregar uma mensagem que venha agradar o coração do irmão. Então, nós estamos vivendo um sistema religioso. Estamos vivendo um sistema de religiosidade na igreja. Sabe, uma geração que ao mesmo tempo Deus tem despertado, Tiago. Ao mesmo tempo Deus tem levantado gente que realmente quer pagar um preço, mas em contrapartida nós estamos vivendo uma geração superficial. Um povo que realmente se torna religioso dentro da igreja. O povo tem templista. O povo só vem para o culto. Ele só fica aqui. Ele acha que a vida dele está aqui. A vida dele é aqui só no prédio, meu irmão. As pessoas acham que a vida dele é só na célula. Não! O Senhor chamou nós para transcendermos as paredes, irmão. O Senhor chamou nós para irmos além. Existe uma geração aí fora clamando por socorro. Existe uma geração aí fora clamando desesperadamente pela paz, pelo amor. Quem serão esses que pregarão, irmãos? Quem serão esses que farão discípulos? A Bíblia diz que nós calarmos, as pedras clamarão por nós. Oh, aleluia! Então temos que tomar cuidado com esse movimento de crentes superficiais, religiosos. Então, essa palavra é uma palavra que é uma frase que eu já uso e que é uma marca minha. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está fazendo hoje com a vida que Deus te deu? O que você tem feito com a única vida que Deus te deu? Deixa eu te falar uma coisa, nós não teremos outra vida. Nós temos uma vida hoje que Deus nos deu para cumprir um propósito. Então cada dia, dentro de um propósito, é precioso. Sabe, irmãos, nós não podemos nos deixar levar apenas em movimentos, apenas um movimento de uma conferência, apenas um culto especial, ou apenas uma reunião que houve um mover diferente, não. Nós precisamos viver todos os dias de forma radical. Aleluia!
realmente clamando por esse avivamento, clamando por despertar na vida das pessoas. Sabe, grandes homens que marcaram suas épocas foram homens que proclamavam, homens que oravam, homens que demandavam com Deus. Esses dias nós precisamos demandar com Deus. Esses dias nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Esses dias nós temos que ter olhos para enxergar o que o Senhor tem falado à igreja. Esse é o tempo de Deus para a sua vida, querido. Esse é o tempo de Deus para você, jovem. Esse é o tempo de Deus para nós. Eu quero trazer um tema para a minha mensagem. Chamados a gerar. Chamados a gerar. Olha para o irmão que está do seu lado, pede para ele respirar bem fundo. Agora você pergunta para ele: irmão, você tem vida aí? Só pode gerar quem tem vida, meu irmão. Só pode gerar quem está vivo. Sabe, querido, é interessante que Deus é criativo. A palavra diz que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. É interessante que daqui a pouco nós vamos ler um texto, mas Deus, irmãos, Ele é criativo demais. Deus podia ter escolhido outras espécies para que fosse a imagem e semelhança dele. Mas é interessante que Deus criou o homem, criou a mulher, para sermos a expressão clara, a expressão dele na terra. É interessante que desde a fundação o Senhor quer se manifestar através do homem. Desde lá de Adão e Eva, Deus, na verdade, sempre quis manifestar na vida do homem. Deus criou o homem para que o homem fosse a habitação dele. E é interessante que nós lemos lá em Gênesis que Deus, na verdade, tinha um relacionamento íntimo com Adão. A Bíblia diz que todo final do dia, na viração do dia, eles tinham ali um momento. Mas infelizmente o propósito do Senhor foi interrompido por um momento. Mas Deus, na sua soberania e graça, muda tudo, irmãos. E Deus é Deus. E Deus então começa uma nova história. Deus começa a se manifestar novamente no homem, através do seu Filho Jesus. Então, portanto, também nós somos criativos no sentido de criar. Nós também somos criativos no sentido de gerar vida. É interessante que a mesma natureza de Deus, essa natureza está em nós. É lindo ver uma mulher que traz a luz a uma criança. É lindo ver as pessoas, os humanos gerando vida. Somos criativos, irmãos. Então somente podemos gerar vida enquanto estivermos vivos. Porque depois que nós morrermos, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos estar aí glorificados ao Senhor. Passaremos a nossa eternidade ao Senhor. Então diz para a pessoa que está do seu lado: nós somente podemos gerar vida enquanto estivermos vivos. E uma vez havendo morte, a capacidade de gerar também morre. Sabe, irmãos, Deus, na verdade, Ele quer nos despertar nessa noite. Eu vim aqui com o propósito de despertar a tua vida. Eu não sei como você tem vivido o teu cristianismo. Eu não sei como você tem vivido servindo ao Senhor. Sabe, mas nessa noite eu quero que essa palavra gere em você dores de parto. Você despertar espiritual. Você foi criado para gerar graças a Deus. Você foi criado para ser expressão de Deus. Eu disse, mas com o passar do tempo, eu disse, nós nos tornamos religiosos, pastor Fábio. Nos tornamos templistas. Nos tornamos pessoas que em si mesmadas, pessoas que pensamos somente em nós, entramos no culto para buscar aquilo que nos convém, querido. Essa coisa de morrer não é para mim não. Essa coisa de dar minha vida, eu já faço demais, agora eu estou indo todos os dias orar 21 dias, já não faço mais que uma obrigação. Não, filho, você não entendeu o Evangelho, querido. Deus te chamou para a morte. Nós somos ligados em Cristo. A
Bíblia diz que nós estamos enxertados na videira que é Cristo. Sabe, irmãos, você possa ter ouvidos abertos nessa noite. Sabe, na mesma medida que isso é real do ponto de vista natural, o tocante a gerar, nós vemos aí as mulheres gerando, também deveria ser do ponto de vista espiritual. Mas a verdade é que muitas vezes o que acontece é que depois de anos dentro da igreja, as pessoas são incapazes de gerar filhos espirituais. Você já viu uma pessoa que vem na igreja, que ela vai para o encontro e ela está no primeiro amor? É lindo. Ela fala de Jesus, e ela tem um encargo pelas vidas, e eles vão, eles proclamam, é maravilhoso, é lindo de ver. Mas com o passar do tempo, o dia mal chega, as dificuldades vêm, e a tendência do que é? Me torno religioso. Me torno religioso. Oh, querido, que toda religiosidade seja quebrada sobre as nossas vidas. Essa noite que toda religião cai por terra. Irmãos, Deus não se agrada de religiosidade. Deus não se agrada. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem gerado filhos espirituais? Irmãos, eu estou na introdução, mas eu vou ter com você na Bíblia. É interessante que o Senhor de Gênesis e Apocalipse, o clamor de Deus é que nós venhamos gerar filhos. O clamor de Deus é que nós sejamos a expressão. O clamor de Deus é que através das nossas vidas, Cristo em nós, a Bíblia diz lá em Efésios, a esperança da glória. Cristo em nós, querido, a esperança da glória, a esperança desse mundo perdido. Então Deus tem nos chamado para fazer discípulos. Eu ainda vou pegar mais um pouquinho pesado. Você tem discípulo, irmãos? Seja rápido em responder. Você tem discípulo? Discípulo lado a lado. Timóteo, eu gerei, demandei com esse homem aqui, eu gerei ele, eu ganhei, eu consolidei, eu investi tempo, eu paguei um preço. É meu Timóteo, ele conhece o que está no meu coração, é meu amigo, meu discípulo. Oh, Jesus. Sabe, nós estamos vivendo uma geração egoísta, pastor Fábio. Mas não podemos permitir que esse egoísmo entre para dentro das nossas igrejas. Não podemos permitir que esse egoísmo entre para dentro dos nossos jovens, para dentro das nossas famílias. Um povo egoísta. Sabe, nós somos chamados para gerar. Nós somos chamados para nos multiplicarmos. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Você foi chamado para gerar. Mas pastor, por que nós não nos multiplicamos? Por causa das inconveniências. E aí nos tornamos religiosos, como eu disse, templistas, somente assistir o culto. Então a vida cristã não tem nada a ver com uma mentalidade templista, mas assim com o relacionamento. Isso te levará a perceber o quanto você ainda necessita de mudança. A vida cristã envolve relacionamento. A vida cristã envolve o estar junto. A vida cristã envolve o amar uns aos outros, o compartilhar uns com os outros. A vida cristã ela não está centralizada apenas eu vim para um culto e senti uma boa palavra, enchi a minha barriga e saí aí fora, sabe, abarrotado. Entrar e ouvir aquilo que eu quero ouvir. Sabe, irmãos, nós estamos nesses dias levantando uma igreja, uma geração de discípulos. Irmãos, Deus não trabalha com multidão, com povo, uma multidão ocasional, não. O negócio com Deus é com discípulo. Nós podíamos encher essa igreja em pouco tempo, é só nós começarmos as campanhas das 10 chaves, as campanhas do milagre urgente, as campanhas, se nós começarmos a colocar os carros de som na rua, dentro de um mês, 2 meses, a igreja vai estar lotada. Mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós venhamos gerar discípulos. O propósito de Deus é que nós venhamos nos reproduzir em outras pessoas, marcarmos outras pessoas, injetarmos o DNA das outras pessoas. Tudo aquilo que eu tenho recebido,
chamou para transcender, querido. Deus nos chamou para irmos além. Deus nos chamou para sairmos para fora. Sabe, é interessante, irmãos, nós lemos lá em Atos capítulo 2, a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. É interessante que a Bíblia diz que na medida que o Evangelho ia sendo pregado, o número de crentes, o número de pessoas ia se convertendo. Sabe, irmãos, Deus colocou um pastor nessa igreja, um homem de Deus. Precisamos sonhar o sonho desse homem. Precisamos estar com ele, sonhar junto com ele. Tem sonhos grandes sendo gerados aqui dentro, meu irmão. Deus tem nos chamado para gerar discípulos. Deus tem nos chamado para fazer discípulos, querido. Abre a sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 1. Vamos na Bíblia, entender mais um pouco o que eu estou querendo dizer. Está lá em Gênesis 1, 26, 28. Deus dá uma ordem aqui para nós. Quantos acharam? Diga amém. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28 diz assim: Também disse Deus: façamos no homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, ou seja, gerem muitos filhos, multiplicai-vos, enchem a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Interessante que nós vemos aqui que Deus nos deu uma ordem. Deus nos deu uma ordem que é de nós multiplicarmos, enchermos, sujeitarmos. Isso diz no âmbito espiritual da terra. Ei, olha aqui para mim, querido. A Bíblia está dizendo que nós devemos sujeitar. A Bíblia está dizendo que nós precisamos dominar. Onde, pastor? No âmbito espiritual. Na terra. Então é interessante que o Senhor ainda nos manda dominar sobre os peixes do mar. Não sei se os irmãos sabem, mas peixe na Bíblia aponta para vidas. Peixe na Bíblia aponta para as nações. E olha o que o Senhor diz, irmãos. O Senhor nos manda dominar sobre os peixes do mar. A Bíblia diz que nós devemos exercer domínio sobre homens. A Bíblia diz que nós exerceremos domínio sobre nações, pastor Fábio. Mas a Bíblia ainda continua dizendo: dominar sobre as aves do céu. Isso fala do que? Poderes celestiais. Isso fala do que? De nós comandarmos na esfera espiritual, nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós então iremos dominar nas regiões celestiais. Iremos dar ordem, irmãos. Deus nos deu um governo. Deus confiou um governo nas tuas mãos. Deus colocou patentes em você, meu filho. Não sei se você sabe, mas no reino espiritual você tem uma patente aí, querido. E a Bíblia diz que quando você se levanta com autoridade, Deus te criou para dominar todas as coisas. E ele ainda continua dizendo: dominai sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Animais impuros que falam de demônios. Deus nos deu autoridade sobre demônios. Deus nos deu autoridade para dominar sobre principados e potestades. Então Deus nos deu autoridade sobre tudo que tem a ver com a terra. Glória a Deus. Aleluia. Você não está entendendo? Vira para o irmão que está do seu lado. Deus te criou. Te deu autoridade sobre tudo que tem na terra. Salmo 115. Salmo 115, não precisa abrir, você que está anotando. Aleluia, você que está aí anotando.
valorizando a reunião. Interessante, para a agendinha, nas reuniões, nos cultos, o pastor Fábio estiver pregando, vai anotando o que está sendo falado. Isso é bom demais. A Bíblia diz no Salmo 115, 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos do homem. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? A Bíblia está dizendo que o Senhor deu autoridade sobre toda a terra, aleluia. Em outras palavras, Ele nos disse: conquiste, espalhe, gera vida, porque você tem autoridade para ganhar alma sobre as regiões celestiais, você tem autoridade sobre os demônios, vocês têm autoridade sobre os principados. Em outras palavras, é isso que o Senhor está dizendo. Quantos querem conquistar e gerar vidas para Deus? Glória a Deus! É interessante que nós vemos que mais para frente, depois de Gênesis, lá na frente Deus nos dá uma ordem. E lá em Mateus 28, 19 diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. O que a Bíblia está dizendo, querido? A Bíblia diz que nós devemos fazer discípulos. A Bíblia diz que nós devemos conquistar gerações. Interessante que fomos chamados para gerar, porém existe uma atitude que nos impede de obedecer a Deus. Sabe o que é? O egoísmo. O egoísmo tem impedido que nós geramos para Deus. Egoísta. Pessoas que estão voltadas para si próprias. Pessoas que estão buscando interesses próprios. Irmãos, me entristece tanto. A igreja tem tantas pessoas que entram e que elas são voltadas simplesmente para elas mesmas. Então pergunta para o irmão que está do seu lado: você é egoísta, irmãos? Não responde não. Eu vou ainda deixar você um pouquinho mais em crise. Pergunta para ele assim: cadê os seus peixes? Cadê os seus peixes aqui hoje, querido? Cadê os seus fadinhos de peixe aqui? Os seus discípulos? Aqueles que sonham os seus sonhos? Aqueles que sonham em conquistar Indaiatuba? Irmãos, nós estamos debaixo de uma palavra profética. Não é só Sumaré, Mauá, nós estamos debaixo de uma palavra. Deus vai começar a trazer pessoas famintas. Deus vai começar a trazer pessoas sedentas, um povo que nunca, jamais viu um povo apaixonado. É interessante, eu tenho pregado em Sumaré, irmãos, e nós temos provado de avivamentos assim genuínos na hora da pregação. Pessoas que vêm grudam na barra da minha calça, assim, chorando. Mendigos que entram na igreja. Nós tivemos esses dias testemunhos lá. 3 mendigos entram na igreja e eu estava pregando, o mendigo vinha e grudava na minha calça e chorava e honrava, arrependido de seus maus caminhos. A palavra entrando como flecha. Depois fomos conversar com ele dentro ali do apelo. Ele disse que era um obreiro afastado da Igreja Internacional da Graça. Ele falou: eu sou um obreiro, eu fui pregador do Evangelho. Há 3 semanas a minha esposa morreu com câncer no cérebro, a minha filha está com câncer, eu quero Jesus. Tivemos um encontro esse final de semana no Periel. O irmão veio também, botou na barra da calça e chorando em lágrimas. Glória a Deus. Uma geração está se levantando. Você foi chamado para marcar a sua geração. Você foi chamado para fazer a diferença na escola. Você foi chamado para fazer a diferença na faculdade, no teu trabalho. Aleluia. O egoísmo é o principal impedimento das pessoas. O Senhor chama para nós irmos além. Senhor nos chama para nós irmos além. O egoísmo de gerar filhos tem a ver com querer manter o controle das coisas, com ter o foco em coisas materiais, nos seus próprios problemas, e não conseguir enxergar os outros. É verdade.
Hoje nós na igreja estamos mais preocupados, querido, com o nosso bem-estar, com a nossa bênção, com a nossa vitória. E às vezes, por buscarmos isso freneticamente, esquecemos de uma das coisas mais importantes na Bíblia, que é o de gerar filhos. Somos então voltados para nós mesmos, para as nossas bênçãos, para as nossas vitórias, porque não temos uma revelação, não temos uma vida com Deus, não conhecemos o propósito de Deus. Então nos voltamos e entramos na igreja voltado para as nossas bênçãos, os nossos próprios prazeres, irmãos. Queremos manter o controle das coisas. E isso então tem gerado grande prejuízo no reino espiritual. Então as pessoas estão, como eu disse, se desmado e acabam esquecendo de algumas ordenanças do Senhor. Sabe, querido, aqui em Indaiatuba não tem esse tipo de crente não, né, pastor Fábio? Tem esse tipo de crente aqui, pastor? Eu acredito que eles não vieram aqui essa noite. Aqui só está o povo apaixonado esse negócio. Se você está aqui hoje porque você ama a glória de Deus, se você está aqui hoje porque você quer marcar a tua geração, o Senhor tem uma boa notícia para você. Ele vai te usar com poder, com glória. Deus faz uma visão, revelação. Peça, filho, peça o que você quer. Para cumprir o propósito. Aleluia. Pega a sua mão direita, querido. Nessa noite, diga assim comigo, nessa noite, Deus gera em mim dores de parto, provações. Eu creio que depois dessa palavra, a minha célula nunca mais será a mesma. O meu discipulado nunca mais será o mesmo, porque o Senhor me chamou para gerar muitos filhos para a glória de Deus Pai. Aí aplauda o Senhor Jesus. Seus céus não serão mais a mesma, Guilherme. Teu discipulado não será mais o mesmo, filho. Abra só comigo o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Vamos ver então alguns passos que devemos seguir para gerar para Deus. Alguns passos práticos. Nessa noite eu quero abordar bem rapidamente 7 passos práticos para gerar para Deus. Está lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. O maior exemplo disso se chama Jesus de Nazaré. Ele, sendo Deus, nos deu o exemplo de como devemos gerar, como devemos escolher os discípulos, aqueles que andarão conosco, aqueles que serão nosso Timóteo. Nós compartilharemos intimidade, nós então iremos ensinar para eles. Está lá no livro de Lucas. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 12 diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Diga comigo, orar. E passou uma noite em oração a Deus. Oh, olha aqui Jesus, irmão. Olha aqui Jesus. Jesus subiu ao monte naqueles dias. O que ele foi fazer lá, querido? E passou a noite em oração a Deus. Irmãos, ele orou a noite inteira. Verso 13. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus nos dá alguns passos aqui, queridos, para alguns passos de que gerar tem a ver com, primeiro, orar. Orar.